Quero hoje aqui registrar a fala do Papa no primeiro encontro mundial de movimentos populares. Terra, casa, trabalho, esses foram os 3 pontos fundamentais em torno dos quais se desenvolveu o discurso do Papa Francisco aos participantes do primeiro encontro mundial dos movimentos populares, recebidos esta terça-feira, ontem, na sala antiga do Sínodo, no Vaticano. O pontífice ressaltou que é preciso revitalizar as democracias, erradicar a fome e a guerra, assegurar a dignidade a todos, sobretudo aos mais pobres e marginalizados. Tratou-se de um veemente pronunciamento, ao mesmo tempo de esperança e de denúncia. Um discurso que, por amplidão e profundidade, tem o valor de uma pequena encíclica de doutrina social. Ademais, era natural que os movimentos populares solicitassem este encontro com o Papa Francisco. Efetivamente, na Argentina, como bispo e depois como cardeal, Bergoglio sempre se fez próximo das comunidades populares, como as de catadores de papel e camponeses. No fundo, esta audiência retomou o fio de um compromisso jamais interrompido. O Santo Padre evidenciou já de início no discurso que a solidariedade encarnada pelos movimentos populares encontra-se enfrentando os efeitos deletérios do império do dinheiro. O Papa observou que não se vence o escândalo da pobreza promovendo estratégias de contenção que servem unicamente para transformar os pobres em seres domésticos e inofensivos. Quem reduz os pobres à passividade, diz Francisco, Jesus os chamaria de hipócritas. Em seguida, deteve-se sobre 3 pontos chaves: terra, teto e trabalho. É estranho, disse, mas quando falo sobre estas coisas, para alguns parece que o Papa é comunista. Não se entende que o amor pelos pobres está no centro do Evangelho. Portanto, acrescentou, terra, casa e trabalho são direitos sagrados. É a doutrina social da Igreja. Dirigindo-se aos camponeses, Francisco diz que a saída deles do campo, por causa de guerras e desastres naturais, o preocupa. E acrescentou que é um crime que milhões de pessoas padeçam a fome, enquanto a especulação financeira condiciona o preço dos alimentos, tratando esses alimentos como qualquer outra mercadoria. Daí a exortação do Papa Francisco a continuar a luta em prol da dignidade da família rural. Ressalto que, dentre os representantes dos movimentos populares ali presentes no Vaticano ontem, estava um dos principais coordenadores nacionais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, João Pedro Stedley, ao lado de inúmeros companheiros representantes de diversos países. Em seguida, o Santo Padre dirigiu seu pensamento aos que são obrigados a viver sem uma casa, como experimentara também Jesus, obrigado a fugir com sua família para o Egito. Hoje, observou, vivemos em cidades imensas que se mostram modernas, orgulhosas e vaidosas. Cidades que oferecem numerosos lugares para uma minoria feliz e, porém, negam uma casa a milhares de nossos vizinhos, incluindo as crianças. Com pesar, Francisco ressaltou que no mundo globalizado das injustiças, proliferam-se os eufemismos para os quais uma pessoa que sofre a miséria se define simplesmente sem moradia fixa. O Papa denunciou que muitas vezes por trás de um eufemismo há um delito. Vivemos em cidades que constroem centros comerciais e abandonam uma parte de si às margens, nas periferias. Por outro lado, elogiou aquelas cidades onde se segue uma linha de integração urbana, onde se favorece o reconhecimento do outro. Em seguida, foi a vez de tratar da questão do trabalho. Não existe, ressaltou, uma pobreza material pior do que a que não permite ganhar o pão e priva da dignidade do trabalho. Em particular, Francisco citou o caso dos jovens desempregados e ressaltou que tal situação não é inevitável, mas é o resultado
de uma opção social, de um sistema econômico que coloca os benefícios antes do homem, de uma cultura que descarta o ser humano como um bem de consumo. Falando espontaneamente, o pontífice retornou à exortação apostólica Evangelii Gaudium para denunciar mais uma vez que as crianças e os anciãos são descartados. E agora se descartam os jovens, com milhões de desempregados, disse ainda. Trata-se de um desemprego juvenil que em alguns países supera 50%, constatou. Todos, reiterou, têm o direito a uma digna remuneração e à segurança social. Aqui, disse o pontífice, encontram-se catadores de papel, vendedores ambulantes, mineiros, camponeses aos quais são negados os direitos do trabalho, aos quais se nega a possibilidade de sindicalizar-se. Hoje, afirmou, desejo unir a minha voz, a de vocês, e acompanhá-los em sua luta. Em seguida, Francisco ofereceu sua reflexão sobre o binômio ecologia-paz, afirmando que são questões que devem concernir a todos. Não podem ser deixadas somente nas mãos dos políticos. O Santo Padre afirmou mais uma vez que estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial, em pedaços, denunciando que existem sistemas econômicos que têm que fazer a guerra para sobreviver. Quanto sofrimento, quanta destruição, disse o Papa, quanta dor. Hoje o grito da paz se eleva de todas as partes da terra, em todos os povos, em todo o coração e nos movimentos populares. Nunca mais a guerra. Um sistema econômico centralizado no dinheiro, acrescentou, explora a natureza para alimentar o ritmo frenético de consumo. E daí derivam feitos destrutivos como a mudança climática e o desmatamento. O Papa recordou que está preparando uma encíclica sobre a ecologia, assegurando que as preocupações dos movimentos populares estarão presentes nela. O pontífice perguntou por qual motivo assistimos a todas essas situações. Por que? Respondeu. Neste sistema, o homem foi expulso do centro e foi substituído por outra coisa. Porque se presta um culto idolátrico ao dinheiro, globalizou-se a indiferença. Porque, disse ainda, o mundo esqueceu-se de Deus, que é Pai, e tornou-se órfão, porque colocou Deus de lado. Em seguida, o Papa exortou os movimentos populares a mudarem este sistema, a construírem estruturas sociais alternativas. Francisco advertiu que é preciso fazê-lo com coragem, mas também com inteligência, com tenacidade, porém sem fanatismo, com paixão, mas sem violência. Nós, cristãos, disse, temos um bonito programa, as bem-aventuranças e o capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Francisco reiterou a importância da cultura do encontro para derrotar toda a discriminação e diz que é preciso uma maior coordenação dos movimentos, sem, porém, criar estruturas rígidas. Os movimentos populares, afirmou, expressam a necessidade urgente de revitalizar nossas democracias, muitas vezes sequestradas por inúmeros fatores. É impossível, frisou, imaginar um futuro para uma sociedade sem a participação protagonista da grande maioria das pessoas. É preciso superar o assistencialismo paternalista para ter paz e justiça, prosseguiu, criando novas formas de participação que incluam os movimentos populares, sua torrente de energia moral. O pontífice concluiu seu discurso com um premente apelo. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá, disse. Eu gostaria, senhor presidente, de requerer a transcrição completa do discurso do Papa Francisco aos movimentos populares, datados de ontem, 28 de outubro, ali no Pontifício Conselho Justiça e Paz, quer dizer, foi promovido este encontro pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz em colaboração com a Pontifícia Academia das Ciências Sociais. O discurso foi realizado ali no Vaticano. Gostaria
ainda de assinalar alguns pontos que ressalto deste pronunciamento tão relevante. Este encontro nosso não responde a uma ideologia. Vocês não trabalham com ideias, trabalham com realidades como as que eu mencionei e muitas outras que me contaram. Tem os pés no barro e as mãos na carne. Tem cheiro de bairro, de povo de luta. Queremos que se ouça a sua voz, que em geral se escuta pouco. Talvez porque incomoda, talvez porque o seu grito incomoda, talvez porque você tem medo da mudança que vocês reivindicam. Mas sem a sua presença, sem ir realmente às periferias, as boas propostas e projetos que frequentemente ouvimos nas conferências internacionais ficam no reino da ideia. É meu projeto. Um pouco mais adiante, disse o Papa Francisco, a outra dimensão do processo já global é a fome. Quando a especulação financeira condiciona o preço dos alimentos, tratando-os com qualquer mercadoria, milhões de pessoas sofrem e morrem de fome. Por outro lado, descartam-se toneladas de alimentos, isso é um grande escândalo. A fome é criminosa, a alimentação é um direito inalienável. Eu sei que alguns de vocês reivindicam uma reforma agrária para solucionar alguns desses problemas e deixe-me dizer-lhes que em certos países, que aqui cito o compêndio da doutrina social da Igreja, a reforma agrária é, além de uma necessidade política, uma obrigação moral. Ao referir-se ao teto, uma casa para cada família, ressaltou, nunca se deve esquecer de que Jesus nasceu em um estábulo porque na hospedagem não havia lugar, que a sua família teve que abandonar o seu lar e fugir para o Egito, perseguida por Herodes. Hoje há tantas famílias sem moradia ou porque nunca tiveram ou porque a perderam por diferentes motivos. Família e moradia andam de mãos dadas, mas além disso um teto para que seja um lar tem uma dimensão comunitária, é o bairro. E é precisamente no bairro onde se começa a construir essa grande família da humanidade, a partir do mais imediato, a partir da convivência com os vizinhos. Mais adiante, desde já, todo trabalhador, esteja ou não no sistema formal do trabalho assalariado, tem direito a uma remuneração digna, a segurança social e a uma cobertura de aposentadoria. Aqui há papeleiros, recicladores, vendedores ambulantes, costureiros, artesãos, pescadores, camponeses, construtores, mineiros, operários de empresas recuperadas, todos os tipos de cooperativados e trabalhadores de ofícios populares que estão excluídos dos direitos trabalhistas aos quais é negada a possibilidade de se sindicalizar, que não têm uma renda adequada e estável. Hoje quero unir a minha voz à sua e acompanhá-los na sua luta. Portanto, aqui o Papa Francisco deseja e expressa que todo trabalhador, esteja ou não no sistema formal de trabalho assalariado, deve ter o direito a uma remuneração digna. Se pode deduzir que aqui está implícito a defesa de uma renda básica de cidadania. Neste encontro, falaram da paz e da ecologia. É lógico, não pode haver terra, não pode haver teto, não pode haver trabalho se não temos paz e se destruímos o planeta. São temas tão importantes que os povos e suas organizações de base não podem deixar de debater. Não podem deixar só nas mãos dos dirigentes políticos. Todos os povos da terra, todos os homens e mulheres de boa vontade têm que levantar a voz em defesa desses dois dons preciosos, a paz e a natureza. Irmã Mãe Terra, como chamava São Francisco de Assis. Assim, senhor presidente, avalio que este pronunciamento expresso ali para os representantes dos movimentos populares dos mais diversos países do mundo, que se reuniram ontem no Vaticano e hoje também, por 3 dias estiveram ali reunidos, merece a atenção de todos nós. Muito obrigado, presidente, senador Paulo Paim. Tudo bem, senador.